Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa discussão sobre pesquisa positivista, quantitativa em contabilidade. A bibliografia que eu vou usar nesse vídeo, para basear esse vídeo, é composta por esse material que está na tela e complementa o capítulo 6 do livro texto e o artigo de Luft Shields também, que a gente discutiu na aula anterior, tá bom? Na nossa aula, no nosso Meet, tá? Bom, a gente viu no nosso último encontro que o principal objetivo da pesquisa positivista é desvendar e comprovar relações de causalidade. E para isso, normalmente, um projeto de pesquisa ele se inicia com um fenômeno, a escolha do fenômeno e uma questão de pesquisa. Sendo que essa questão de pesquisa, ela idealmente ela não foi respondida ainda na literatura. Mas isso não significa que a gente não sabe a resposta dela ou que a gente não tem uma resposta para ela. No estudo positivista, a gente apresenta uma provável resposta para essa questão de pesquisa que é formulada. E essa provável resposta é apresentada na hipótese ou no conjunto de hipóteses que é desenvolvido para responder essa pergunta. Tá? Nesse contexto, a teoria tem um papel fundamental, porque ela ajuda a identificar as variáveis que serão usadas para responder a pergunta, para dar sustentação teórica para essas variáveis, para os relacionamentos entre as variáveis. Então a teoria ela é a fonte do raciocínio que embasa a resposta à pergunta ou à questão de pesquisa. Então, por meio da teoria, identificamos variáveis, desenvolvemos um raciocínio que relaciona essas variáveis e depois sobra uma dificuldade para o pesquisador na comprovação ou no teste dessa sua proposta, que é a natureza interdependente dessas variáveis. O que significa isso? Significa que o fenômeno tem múltiplas causas. A gente sabe que no mundo real, um fenômeno de interesse tem múltiplas causas. Nós estabelecemos uma delas, ou poucas, e a dificuldade é a gente isolar o efeito de uma dessas variáveis que nós julgamos importantes. A dificuldade é isolar o efeito dela de outras variáveis que também são importantes e que normalmente são interdependentes. Tá bom? Um outro papel da teoria é o de reduzir a complexidade do mundo. Ao selecionar um fenômeno e tentar explicá-lo, nós não vamos desenvolver uma explicação extremamente complexa ou detalhada como a vida real. Nós simplificamos o mundo, o contexto em que ocorre esse fenômeno e procuramos selecionar os aspectos mais relevantes ou as causas as mais prováveis e de maior peso na ocorrência do fenômeno. Lembrem da teoria de agência, que ela reduz uma empresa a dois indivíduos, que é o principal e o agente. Então, as situações que envolvem uma organização, elas são reduzidas ao máximo a dois indivíduos, principal e agente, e o comportamento desses indivíduos também é reduzido por meio de racionalidade, de oportunismo e assim por diante. Então, a teoria ela dá suporte para que a gente simplifique o mundo. A realidade é muito complexa e nenhuma pesquisa seria capaz de tratar toda essa complexidade. Então, fazendo uma analogia com a abordagem cartesiana, divide-se a complexidade em unidades menores que são gerenciáveis dentro de um projeto de pesquisa. Tá? Então, essa redução da complexidade também é chamada de reducionismo, ou abordagem reducionista. E, além disso, há uma tendência de usar teorias já existentes e desenvolvê-las, melhorá-las, ao invés de a cada estudo construir-se uma teoria nova. Tá? É uma abordagem incremental na produção de conhecimento, em que a gente parte do que outros já propuseram e em parte está comprovado e a gente procura avançar o conhecimento a partir
sobre os esforços de outros pesquisadores, tá bom? Bom, como é que a gente demonstra causalidade entre duas variáveis x e y? Aparentemente é simples, mas só aparentemente, tá? Primeiramente, nós precisamos demonstrar que há variação concomitante entre x e y. O que significa isso? Que ao observar uma dada população, quando nós observamos duas características dessa população, definidas como x e y, as duas variam na população. Tá? Então é necessário que, se eu, por exemplo, assumir que x é a causa e y é o efeito, precisa ocorrer variações em x e variações em y para que eu prove a existência de causalidade. Segunda condição é demonstrar que existe assimetria temporal entre as variáveis, o que significa que as variações ocorrem em um intervalo de tempo. Primeiro, há uma variação em x, que é a causa, depois há uma variação em y decorrente dessa variação em x. Então, para que haja causalidade, eu preciso mostrar que primeiro houve variação em x e depois em y, assumindo que x é a causa e y é o efeito. E, finalmente, é preciso demonstrar que foram eliminados todos os outros possíveis fatores causais que poderiam influenciar a relação entre x e y, ou poderiam produzir. A ideia é, se eu observo uma relação de causalidade entre x e y, para eu poder concluir isso com segurança, eu preciso demonstrar que não são outras variáveis que estão interferindo em y e me fazendo crer que na verdade é x. Tá? E aí reside o principal desafio da pesquisa positivista. Porque identificar todos esses outros possíveis fatores já é difícil. Além disso, identificar variáveis relacionadas a esses fatores e incluí-las na análise, se nós fizéssemos isso com todos os fatores relevantes, o estudo ia ficar complexo, grandioso, muito longo, difícil até de escrever e relatar a experiência que foi feita. Então, o artigo de Luftschiutz apresenta ou discute estratégias importantes que são utilizadas pelos pesquisadores para convencer o leitor de que eu não eliminei todas as outras possíveis explicações, mas as principais foram tratadas. Recomendo que vocês leiam com detalhe o artigo de Luftschiutz, tá bom? Um elemento essencial na demonstração de causalidade, que decorre dessa terceira condição, é o controle, a necessidade de controle. É uma definição central para a análise de causalidade e, paradoxalmente, ela é praticamente impossível de ser alcançada na pesquisa em ciências contábeis. Ou seja, o que mais se deseja é demonstrar causalidade e o que menos se consegue é demonstrar causalidade. Porque nas condições em que se faz pesquisa, em que, por exemplo, desenvolve-se hipóteses sobre características das organizações e o seu desempenho, nós não temos a possibilidade de fazer experimentos, de atribuir aleatoriamente características às organizações, ou de controlar características das organizações. Essas características estão dadas lá no mundo real. Então o pesquisador ele tem uma capacidade muito pequena de exercer controle e assim ele não consegue conduzir experimentos. Daí o uso de desenhos não experimentais, ou quase experimentais, que é o que trata o capítulo 6 do livro texto. Tá? Vamos continuar discutindo a noção de causalidade. Então temos que esse é um diagrama que representa usualmente uma relação de causalidade, em que x é a variável independente, ou a causa, y é a variável dependente, ou efeito, e a seta representa a direção esperada da causalidade. Então, uma variável x é uma causa de y quando, ao ocorrer uma mudança em x, ocorre uma mudança em y algum tempo depois. Ou se x permanecer constante, y também permanecerá constante. Um aspecto que é importante entender desse raciocínio é que ele segue um princípio de um raciocínio estocástico.
que significa que ele é desenvolvido com base em valores médios. Desculpa, aqui tem um errinho, né? Com base em valores médios ou tendências. Exceções individuais são esperadas sem que invalide-se o raciocínio causal. Então você não demonstra que uma relação de causalidade não existe identificando uma exceção, ou um indivíduo, ou uma organização em que aquilo não acontece. Porque o raciocínio é baseado em médias, valores médios, tá bom? Dizer que X é uma causa de Y não significa que é a única, tá? Inclusive, a gente assume que existem múltiplas causas nos fenômenos que nos interessam. A existência de uma causalidade vai implicar também na existência de correlação, a gente vai ver mais para frente. Mas ter correlação não significa que há causalidade. Correlação é simplesmente uma medida de associação estatística. Tá? Dados experimentais são a forma mais convincente de apresentar ou de tirar e concluir a respeito de causalidade. Dados não experimentais são menos persuasivos, tá? Só que 99% dos estudos é o que a gente tem disponível. Um pouco de notação e de vocabulário. As variáveis em um estudo positivista, elas podem ser classificadas em uma dessas 5 categorias aqui, tá? Precedente, independente, interveniente, dependente e consequente. Usualmente, a variável precedente é também chamada de variável exógena. Uma variável exógena é aquela cujos valores são dados e não analisados. Tá? Uma variável precedente. Então, normalmente, nós queremos que as variáveis precedentes sejam exógenas e sejam constantes. Tá? No sentido, por exemplo, se a gente considerar uma análise desenvolvida no Brasil, o sistema legal pode ser considerado uma variável exógena constante, uma vez que a gente sabe ou espera, né, que ele não vai se modificar durante a realização do estudo. Não vai ter variação do sistema legal no Brasil durante o estudo. Porém, se nós tivermos vários países, nós teríamos variações no sistema legal. E aí essa variável exógena ela deixaria de ser constante e precisaria ser analisada. Tá? A variável dependente ela é considerada chamada de variável endógena. E se nós assumirmos que a variável precedente, ou variáveis precedentes, que são exógenas, estão constantes, nós podemos desconsiderá-las da análise, a variável dependente é endógena e a variável independente passa a ser exógena. Só que nesse caso nós vamos promover variação nela. Tá? Então aqui nós temos uma variável exógena e uma variável endógena e uma variável interveniente. A análise estatística ela quer descobrir o seguinte: o efeito da variável exógena na dependente é direto, teria uma setinha direta aqui, ou é indireto por meio de uma variável interveniente. Ok? Então, os conceitos de variáveis endógenas e exógenas foram apresentados. Agora, então nós temos usualmente uma variável independente, uma variável dependente, x é independente é a causa, y é dependente é o efeito, a seta representa a direção da causalidade. Um aspecto importante, uma definição, um conceito muito importante é o de endogeneidade. Não confundir com variável endógena ou exógena. Tá? Então observem o seguinte, anteriormente, nós assumimos que variáveis precedentes não impactavam na análise porque estavam constantes. E temos o nosso interesse é nessas duas aqui, a azul e a vermelha. Tá? Queremos avaliar se a variável independente afeta a variável dependente de fato. E ela é exógena porque ela é a primeira a ser considerada aqui, a mais à esquerda. Tá? Essa é endógena. Tudo bem. Então, variável exógena e variável endógena é uma coisa. Endogeneidade é outra coisa. Endogeneidade é um problema, uma ameaça a um raciocínio de causalidade, porque ele supõe que a variável precedente, que deveria estar constante, não está. Ela, na verdade, está exercendo influência sobre a independente e a dependente.
E aí essa independente deixa de ser exógena e passa a ser endógena. E nós teremos duas variáveis endógenas aqui, sendo que uma delas é a causa, que a gente não gostaria que acontecesse isso. Porque se ela é endógena, ela está sendo determinada por essa, nós não temos mais o controle exercido aí. Tá? Então, vamos pegar o exemplo do Gassen. Ele diz lá: assuma que o pesquisador está interessado em compreender se gestores que recebem uma remuneração baseada no lucro tendem a artificialmente inflar os números de lucro relatados. Então, ele apresenta duas variáveis para a gente, o remuneração baseada em lucros e gerenciamento de resultados. Então, teríamos aqui essa relação de causalidade esperada. Então, aqui teríamos uma variável dependente, se o gestor recebe ou não remuneração baseada em lucro, uma variável independente e uma variável dependente. Causa, efeito. Para que nós possamos tirar conclusões precisas sobre causalidade, seria necessário que essa variável fosse exógena e essa endógena. E nós precisaríamos desenvolver um experimento aleatório controlado. Por exemplo, selecionaríamos 100 empresas e aleatoriamente atribuiríamos a 50 delas com a prática de plano de remuneração baseado em lucro para os seus gerentes e as outras 50 não iriam receber essa prática, não iriam adotar essa prática. E nós compararíamos, depois da adoção da prática, se houve um aumento no gerenciamento de resultados naquelas empresas que nós atribuímos essa prática. Tá? O problema é que essa relação não é uma relação em que temos uma variável exógena e uma endógena. As duas são endógenas. E isso resulta no problema de, ou seja, as duas são determinadas simultaneamente pela variável precedente. Como assim? O Gassen explica. Ele diz: na verdade, os planos de remuneração e os gestores são endógenas simultaneamente determinados, por exemplo, pelo Comitê de Recrutamento e Compensação. Então, essa seria a variável precedente, que deveria estar constante, mas não está. O que isso significa? Certos tipos de gestores e certos tipos de firmas terão uma tendência a concordar com certos tipos de pacotes de compensação. E o plano de remuneração será endógeno ao problema e não aleatoriamente atribuído. Então, o que o Gassen está dizendo para a gente é que tanto o plano de remuneração quanto a gestão ou gerenciamento de resultados são simultaneamente determinados pelo Comitê de Recrutamento e Compensação. E esse é um problema de endogeneidade. Significa que quando nós mensurarmos essa associação entre essas duas variáveis aqui, ela não vai representar verdadeiramente o efeito do plano no gerenciamento de resultados, no plano de remuneração no gerenciamento de resultados. Tá? Então o problema de endogeneidade é um problema muito grave e que sempre precisa ser tratado quando nós não estamos fazendo um estudo experimental, quando estamos usando um desenho de pesquisa quase experimental. Outra ameaça ao raciocínio de causalidade, a conclusão a respeito de causalidade, são as hipóteses rivais. E hipóteses rivais, essa ameaça é bem discutida no artigo de Luftschild. Se nós pegarmos o exemplo do Chariteau e seus colaboradores, eles argumentam, ou se propõem a testar a influência da adoção do IFRS na qualidade da informação contábil. Então, eles pressupõem que a adoção do IFRS impacta positivamente na qualidade da informação contábil. Temos uma variável independente e uma variável dependente, supondo que essa é a variável exógena e essa é a endógena. Porém, eles argumentam que existem outros fatores que impactam na qualidade da informação contábil que não a adoção do IFRS. Eles colocam uma preocupação importante na pesquisa relacionada a esses dois conceitos é se as mudanças observadas na qualidade da informação contábil após a adoção do IFRS de fato foram causadas por essa adoção do IFRS ou por alguma outra coisa que ocorreu ao mesmo tempo.
Então eles atribuem, eles sabem que tem explicações. Então, quando eu observo uma variação na qualidade da informação contábil, uma explicação é a adoção do IFRS, mas tem outras explicações alternativas. E aí você precisa levar isso em consideração na análise e até mesmo no desenho da pesquisa. Tá? Bom, supondo que exista correlação entre x e y, se houver correlação, supondo que exista causalidade entre x e y, a causalidade vai produzir também uma correlação cross-section entre essas variáveis. O que significa isso? Que se houver de fato uma relação de causa e efeito entre x e y, quando eu fizer uma observação em um instante do tempo, em um conjunto de indivíduos ou empresas, e mensurar valores de x e y para esses indivíduos e empresas, eu vou observar o seguinte: aqueles indivíduos ou empresas que têm valores mais altos de x, se a relação for positiva entre x e y, quem possui um valor mais alto em x vai ter valores mais altos em y também. Desde que a pesquisa foi conduzida antes que o efeito do x em y tenha se deteriorado e que as variáveis externas tenham sido controladas. Então, se eu tiver um controle adequado, eu consigo observar a causalidade por meio de correlação. Mas o fato de eu observar correlação não significa que eu observei causalidade. Por quê? Pela dificuldade de controlar variáveis externas, entre outras coisas. Tá? Correlação espúria é quando eu observo um coeficiente de inclinação, um beta, uma medida de associação entre duas variáveis, que é diferente do verdadeiro efeito causal. Então, o que pode fazer com que isso aconteça? Um viés de seleção, ou seja, um processo de amostragem que distorce ou que favorece a inclusão de alguns indivíduos ou empresas e desfavorece a inclusão de outros. Variação aleatória, que pode ocorrer nessa amostragem. Isso aqui eu posso eliminar ou reduzir aumentando o tamanho de amostra. E erros de medida. O capítulo 6 do livro do Ryan, Skeppens e Theobald, eles discutem, ou eles apresentam lá a matemática de como que um erro de medida impacta na correlação verdadeira entre duas variáveis. Então, só que tem um problema. Então, supondo que eu tome todos os cuidados e minimize o quanto eu puder essas ameaças aqui, ainda assim pode ter correlação espúria. Porque uma das dificuldades quando a gente faz um estudo que não é experimental é aquela questão da assimetria temporal entre as variáveis. Então, se eu faço um estudo cross-section, um desenho de correlação transversal, né, eu pego dados distribuídos todos no mesmo instante, a dificuldade de eu não consigo mostrar que a causa ocorreu antes, variou, né, que a causa se manifestou antes do efeito, porque eu peguei os dados no mesmo instante de tempo. Então aí a gente entra num problema, que é o problema da ordem da causalidade. Esse problema, ele é chamado de causalidade reversa. Causalidade reversa, ameaça de causalidade reversa, ela significa que, por mais que eu argumente que x causa y, eu não sou capaz de demonstrar que o contrário não ocorre. Então, alguém fala x causa y, e um outro, não, na verdade y causa x. Opa, e aí? Então nós temos uma ameaça, um problema de causalidade reversa. O artigo de Pizzini, de 2006, eu recomendo a leitura dele por vários motivos. Tá? Empiricamente, ele é muito bem feito, as análises são excelentes, eu acho que é uma aula de metodologia de pesquisa positivista. Tá? Peguei aqui um trecho do abstract e a autora diz, olha, esse estudo examina a associação, vejam que ela não fala causalidade, né? A associação entre funcionalidade do sistema de custos, as percepções dos gestores sobre a relevância e utilidade dos dados de custo e o desempenho financeiro, usando uma amostra de 277 hospitais norte-americanos. Então ela estabelece duas relações de causalidade. Primeira, funcionalidade do sistema de custos impacta na percepção dos gestores
da relevância e utilidade dos dados de custo. A outra relação, a funcionalidade do sistema de custos impacta no desempenho financeiro de hospitais. Aí, depois que a autora apresenta a metodologia, os resultados, mas já na parte final do trabalho, ela diz o seguinte: olha, como a causalidade é uma grande preocupação em estudos cross-sectional, grande preocupação no seguinte sentido: concluir a respeito de causalidade é uma das grandes dificuldades de estudo cross-sectional. Então eu examinei a questão de pesquisa usando especificações alternativas que podem detectar evidência de causalidade ou variáveis omitidas. Para examinar causalidade, eu estimei a probabilidade que o sistema de custo está sofrendo mudanças ou já sofreu mudanças significativas no passado como função do desempenho e de variáveis de controle. Então percebam, a causalidade proposta pela autora é que as funcionalidades do sistema de custo impactam no desempenho, mas ela assume que o contrário também pode acontecer. Ela sabe que um leitor crítico iria argumentar isso. O leitor crítico podia argumentar: olha, um sistema de custos com mais funcionalidades, ele é mais caro, mais complexo, precisa de mais treinamento, ele tem um custo muito maior de implantação e de adoção. E, portanto, apenas hospitais com recursos suficientes adotariam um sistema de custos com mais funcionalidade. Ou seja, pode ser que primeiro o desempenho aumente para depois a funcionalidade do sistema de custos também aumente. E aí a autora, Pizzini, ela testa então uma especificação em que a causalidade está invertida e argumenta que os resultados não apontam para isso. Então, nesse sentido, eu recomendo mais ainda o artigo de Luftschiutz, porque os autores eles apresentam quais são as estratégias argumentativas e até em termos de trabalho empírico que os autores normalmente utilizam, tentando antecipar críticas ou questionamentos que um leitor crítico faria. Tá? Então, vamos lá. Pesquisa quantitativa, positivista em contabilidade, ela emprega análise de dados para estimar coeficientes de inclinação, que são os betas, né, das regressões ou de medidas de associação entre variáveis, com e sem o controle de algumas variáveis em particular. Eu coloco controle entre aspas, porque o pesquisador de fato não exerce o controle. Ele inclui variáveis de controle, mas são variáveis que ele não controla. Tá? O artigo de Luftschiutz ele é interessante, ele mostra como que ou discute esse aspecto. Tá? Para a gente selecionar as variáveis, a relação de causalidade, né, ou as possíveis causas do fenômeno de interesse, precisamos de imaginação, de muita pesquisa e um pouco de sorte. Porque um fenômeno tem múltiplas causas. Os fenômenos que nos interessam têm múltiplas causas. A gente precisa de um pouquinho de sorte para selecionar um conjunto de causas relevante. Os testes de robustez são análises desenvolvidas com especificações diferentes de equações de regressão, por exemplo, ou de inclusão de variáveis, ou contextos, amostras diferentes, nas quais se examina hipóteses alternativas. Então, um trabalho do pesquisador é tentar antecipar quais explicações alternativas um leitor questionaria a respeito do meu trabalho. E aí você faz testes de robustez para mostrar que, olha, as evidências não são favoráveis a essas explicações alternativas. Então é uma tentativa de convencer o leitor que, apesar de eu não ter feito um experimento, ainda assim o meu raciocínio, as minhas conclusões a respeito de causalidade são mais prováveis do que outras explicações. Então, questões importantes na análise de dados. Você está controlando, você está tentando relacionar x e y. Ok. Quais outras variáveis você está controlando? Por que você incluiu aquelas variáveis de controle? E ao fazer isso, o que você espera alcançar em termos de conhecimento? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa discussão nesse vídeo, né, sobre pesquisa positivista.
Mas nós temos ainda bastante assunto sobre isso, nós temos muitos assuntos a discutir sobre pesquisa positivista no nosso fórum e também em outras interações que a gente tiver oportunidade, tá bom? Estudem o capítulo 6 do livro, o artigo de Luftschild, releiam o material, aqueles slides, os outros slides que eu coloquei, e vamos participar da discussão do fórum, tá bom? Obrigado, gente.